filmar, né? E muita gente, né? O texto que fizemos a leitura, eu deixei uma indagação aí no final, né? E essa indagação eu vou responder com a leitura de outros textos, que está em Mateus capítulo 10, versículo 3. Glória a Deus. Acompanhe comigo esse texto. É o chamado de Jesus para os discípulos, né? Capítulo 10, ele chamou, o versículo 1, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, quem é? Da lista. Simão, chamado Pedro, e o irmão dele, André. Tiago e o seu irmão, chamados filhos de Zebedeu. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, que também é chamado de Levi, ou publicano. Esse aqui é um dos extremistas que Jesus conseguiu reunir. Um pró-governo e um contra o governo de Roma. Depois, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote. E o que estava faltando naquela lista de Atos 1 e 14, quem é? Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Glória a Deus. Você conhece alguém hoje com o nome de Judas? O pessoal não coloca esse nome, né? Porque esse nome ele vem de um significado de Judá, né? Que significa louvor. Judá é louvor, né? Mas pelo fato que aconteceu na vida de Judas, o pessoal não tem coragem de botar esse nome em ninguém, né? Também em Marcos 3,18, essa lista continua palpitando aqui nos evangelhos. Esses 3 evangelhos que eu estou citando, até eu citei uma vez na pregação, irmão Miqueias, eles são conhecidos na teologia como o quê? Miqueias? Irmã Vilani, consultora teológica. Sinóticos. Evangelhos sinóticos, que eles têm as mesmas caracteres, né? Eles apresentam ali Jesus, o ministério da Galileia. Só o diferente é de João, né? Mas o 3, versículo 18, ou 17, ou ainda 16, Simão é quem pôs o nome de Pedro, é o primeiro da lista. Aí vem Tiago, que era filho de Zebedeu, já o irmão de João, e as quais pôs o nome de Boanerges. Aqui já tem outra definição, que significa filhos do trovão. Vamos saber o que é isso, filhos do trovão. Glória a Deus. Por que será que eles eram chamados filhos do trovão? Vamos ver. André e Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, o Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu. Cada lista, ele vai apresentando, né, os sinóticos, e agora está faltando Lucas 6, o verso 15. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, está no versículo 15. É isso mesmo? Vamos lá. O texto diz assim, ó. Eu digo 15, mas na verdade começa pelo 14. Simão, que é chamado de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Aqui eles só colocam, não especificam que são irmãos. Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, que era um partido contra Roma, os Zelotes. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. São 12 nomes
São 12 pessoas diferentes, personalidades diferentes, numa casa que tem 12 irmãos, filho de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Cada um tem um pensamento diferente, né? Cada um tem uns traços característicos, as caracteres diferentes, né? Alguns são mais falantes do que o outro, uns são mais introvertidos. E pegando aqui o gancho da mensagem, né? Gostaria de conversar com os irmãos sobre, eu sei que para falar da biografia de cada um destes, né? Mas especificamente quero citar o evangelista, o apóstolo, que ele ficou conhecido não nos sinóticos. Os sinóticos, ele só vai dar, e o livro de Atos, esses nomes, e ele vai ser apresentado nesses livros, somente nessa lista, que fazia parte dos 12 apóstolos. Eu estou me referindo exatamente àquele, pegando o gancho da mensagem de domingo, que eu falei exatamente sobre quem? Boa pergunta. Falei sobre quem, hein? O apóstolo que precisou de uma prova para acreditar em Jesus. Glória a Deus. Interessante que a mensagem, ela deu assim uma... o irmão falou aqui sobre aquela prova de Gideão, né, irmã Vilani? E Gideão fez aquela prova lá e Deus confirmou. E porque realmente ali era um chamado muito, né? E já o Tomé vai ser assim, vamos fazer uma biografia dele, rastreando o nome dele no Evangelho de João, e aí você vai encontrar mais algumas traços da sua personalidade que o próprio João registra no seu Evangelho. Uma palavra que está no livro de João, para a gente entender, ele é chamado o Dídimo, né? Assim, Dídimo. Já viram essa passagem? Glória a Deus. Que essa palavra significa gêmeos. A Bíblia não mostra essa referência, mas é possível que ele tivesse um irmão ou uma irmã, no caso, gêmeo, né? Mas o texto vai começar exatamente lá no capítulo de número 11, que já é no final do ministério de Jesus, especificamente no versículo 16. Vocês lembram que um dos últimos milagres que Jesus operou, que está no livro de João, capítulo 11, que foi exatamente o quê? Um homem que estava há 4 dias morto, totalmente morto, né? E Jesus foi lá a Betânia e ele conseguiu ali, né? Jesus tirou aquele morto da sepultura. E nesse interim, quando eles estavam indo a Betânia, Jesus conversa com os 12. E aí João vai fazer o registro dessa conversa de Jesus com os 12. E quem toma a palavra não é mais aquele falante do Pedro, mas sim o homem, o discípulo, que provavelmente era pescador, originalmente da Galileia. Porque no capítulo 21, Pedro, quando estava já, depois da ressurreição, Miqueias, ele vai chamar mais 6 a 7 discípulos para fazer a pescaria, irmã Vilani. E exatamente nessa pescaria, na primeira de Lucas 5, que a irmã pregou aqui, no ciclo de oração, foi o chamado de Pedro. Mas na pescaria que é registrado em Lucas 21, nos primeiros versículos, se não me falha a memória, é isso aí mesmo, vai ter um milagre também de uma pescaria, 153 peixes, e dentre os nomes que estão entre aqueles que foram pescar com Pedro, quem estava lá? 21, versículo de número 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, que era chamado de Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são eles? Tiago
e João, e outros 2 dos seus discípulos. Eles foram pescar. Glória a Deus. Eu estou fazendo essa referência porque essa é uma das referências após a ressurreição, né? Quando Jesus se manifestou, são chamadas na teologia, irmão Miquel, são as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Ele apareceu para Maria Madalena na madrugada do domingo, apareceu para 10 discípulos, apareceu para os 11, agora 10 mais um com Tomé, em capítulo 20 de João, e apareceu outras oportunidades, inclusive Paulo fala dessa referência. O próprio Tiago, irmão, meio-irmão de Jesus, também ele apareceu para Tiago, que ele não era apóstolo, escreveu a carta de Tiago, uma carta prática do Novo Testamento, chamado Livro dos Provérbios do Novo Testamento. Glória a Deus. Assim, irmão Miquel? Mas vamos lá. O que nós podemos aprender com essa biografia de Tomé? Glória a Deus. Uma coisa que a gente leu aqui no capítulo 11 é o versículo de número 16. Vamos lá. O que diz o texto? O texto diz assim, ó. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus demais discípulos: vamos nós também. Mostrou coragem, porque lá na Judéia, conforme o versículo 8, Jesus estava sendo procurado pelos judeus, até intentando matá-lo, apedrejá-lo. Os judeus queriam fazer isso, e Jesus esteve ausente da Judéia, foi para Galiléia, e agora havia um pedido urgente de 2 irmãs, chamadas Marta e Maria, que rogaram para que Jesus viesse orar pelo seu irmão que estava doente. E Jesus fez questão de passar mais 2 dias, e que o homem que estava doente acabou morrendo. Então Jesus propõe ir a Betânia para visitar um túmulo de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro já estava morto. Então Tomé mostra uma certa coragem. Isso é uma coisa boa, né? Quando o irmão pregou aqui no domingo, irmão Cláudio, um exército de... Vocês lembram da quantidade? Vamos pegar aqui a palavra. Quantos 1000 soldados foram convocados? Só do exército, estamos falando sobre guerra, né? Guerra de Israel, né? O contexto atual. Quantos 1000 soldados? Boa pergunta, né? Só o Miquel que sabe responder. Gideão. Quando ele diz assim: os covardes e frouxos que voltem. Até a música daquela irmã lá. Voltaram quanto? Irmãos, 22.000. Só corajoso para a guerra tinha quantos? 10.000. Ainda passou pelo segundo teste. Mas isso aí não é o que nós estamos enfatizando aqui, é a coragem. A coragem de Tomé. Glória a Deus. De ir até a Judéia, de encarar a ferocidade dos judeus, de encarar a perseguição contra Jesus, de não ter medo. Mas a coragem dele, ela vem junto com um sentimento de pessimismo. Porque no versículo 16 do capítulo 11, diz: vamos até Betânia, vamos até lá, e lá também nós vamos morrer com Jesus. Quer dizer, a visão de uma pessoa é só visão de só ver o negativismo, pessimismo. Eu lembrei aqui de uma mensagem que eu preguei no último mês de setembro, mês passado. Eu preguei sobre aqueles 10 espias que tiveram essa mesma característica, né? Então Tomé, ao mesmo tempo que ele é corajoso, ele demonstra pessimismo. Glória a Deus. Ele diz: não, vamos lá morrer. Quando na verdade, quando Jesus foi preso lá no jardim do Getsêmani, vocês não lembram que Jesus foi preso, até aquele Judas Iscariotes, como sinal para dizer quem era Jesus, o beijou no seu rosto, e ali, chamado os ósculos santos, né? E ali Jesus disse: libera esses 11 aqui, o negócio aqui é comigo, né? Então Jesus, aí depois a palavra já dizia, né, que quando o pastor fosse ferido, o que ia acontecer com as ovelhas? As ovelhas iam ser dispersas. E de fato isso aconteceu.
o próprio Tomé foi disperso. Você vai ver na primeira aparição de Jesus, Tomé estava presente ou não com os 10? Ele faltou o culto. Até ele citou isso no domingo passado. Então, primeira, demonstrou coragem, ao mesmo tempo pessimismo, negativismo. E tem crente assim, irmão Miqueias, pessimista, que só vê negativo, que não vê nada de bom na igreja, que só vê coisa ruim. Meu Deus do céu, irmão, está na hora da gente não copiar o exemplo de pessimismo de Tomé, sim a coragem dele, glória a Deus. Mas essa questão de ser pessimismo, tá bom, mas não vai dar certo, todo mundo vai morrer. Que coisa é essa? Jesus, o João, ele faz esse registro para mostrar a biografia de quem era o Tomé, glória a Deus. Então, para nós aprender, né? Porque ter uma visão pessimista da vida, né? Não ver a visão como é que Deus vê. Aparentemente pode ser morte, pode ser derrota, mas é Deus que dá a última palavra, é Deus que faz o seu povo triunfar, é Deus que dá o livramento de morte, é Deus que nos guarda, que nos protege, é Deus que toma a nossa frente, glória a Deus. E a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, glória a Deus. Então vamos lá, vamos seguir avante. Depois que Jesus estava já se despedindo dos discípulos, João faz essa questão de mostrar os discursos de Jesus na sua intimidade com os discípulos, só Jesus e os 12. Jesus passou várias informações. Se você ler o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, você vai para o 17, você vai encontrar Jesus. Uma vez o pastor falou isso, irmão, ele disse assim, sozinho, desliga o celular, só você e Deus, lendo João 17, você vai começar a descortinar os mistérios de Jesus naquela oração com o Pai, né? Então esses últimos capítulos são palavras de consolo, são palavras de ânimo para os 12 que estavam vendo a hora do seu mestre ser entregue. Quando eu ouvi uma mensagem hoje que eu achei interessante, que os discípulos depois da ressurreição estavam com medo dentro de 4 paredes, mas não era dos romanos, com medo dos judeus, porque os judeus é que levaram Jesus para os romanos. Os judeus não tinham poder apenas na capital, os romanos sim. Ele levou ao sinédrio e condenou Jesus para ser, por causa da sua identidade, que ele se tornou ele era o filho de Deus. E depois ele foi para o tribunal e disse: esse aqui está se fazendo rei. Então já foi uma outra, a estratégia dos judeus foi interessante. Para o tribunal religioso, acusou Jesus de ser Deus. Para o tribunal civil, disse que Jesus era um revolucionário, que estava fazendo uma revolução contra o governo de Roma. Mas era tudo mentira. Mas enfim, glória a Deus. No capítulo 14, Jesus está trazendo palavras de consolo. Tem vezes que a gente tem que ter palavras de consolo, não é, irmão? Tem uns irmãos que estão assim com o coração turbado, desanimado, desalentado, irmão. Glória a Deus. Sabe o que ele disse? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele começou a discorrer. E ele disse: quando eu for, eu virei outra vez. Quando eu for, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que quando eu estiver, vocês estejam também. Foram palavras de consolação. E os discípulos não estavam sem entender. O próprio Tomé ficou estilo TDAH. Tem esse estilo aí? Inventei agora. Às vezes a gente não entende, né? O que é que o ministrante está falando? E ele disse: você já sabe o caminho, eu estou indo, mas você já sabe o caminho. Ele disse: ei, Jesus, eu estou com as... aqui nós vamos encontrar uma demonstração de ceticismo honesto. Ele foi um pouco cético, mas ele estava querendo, porque muitas das vezes a pessoa não entende as coisas de Deus, e é preciso inquirir, é preciso indagar, é preciso perguntar ao texto, o que o texto
texto quer dizer? O que é que essa mensagem tem a ver comigo? Essa mensagem foi escrita para quem? Isso na teologia chamada a arte da interpretação, né? Você faz perguntas ao texto para responder o que o autor está dizendo e o que essa mensagem tem a ver comigo. Amém? E ele pergunta com inquirição a Jesus. Ele demonstrou um ceticismo honesto. Mediante essa pergunta ele diz assim: Senhor, Tomé disse assim, versículo 5, o que ele diz? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Qual é o caminho a seguir? Jesus vai, e aí vamos ficar, qual é o caminho que nós vamos seguir? Essa pergunta aqui é a pergunta que muita gente tem feito hoje. Pessoas céticas acerca do Evangelho. É tanta religião, agora eu pergunto, é tanta igreja, tem mais pastor do que ovelha, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Qual é o caminho a seguir? Glória a Deus. E eu me lembro de Pedro, né? Vou trazendo aqui um gancho aqui naquela mensagem do capítulo 6, foi citada aqui na escola dominical. Eu lembrei agora, Miqueias, quando Pedro disse: Senhor, o discurso está muito pesado, vamos diminuir mais, botar uma águazinha com açúcar, porque o povo está indo tudo embora. Aí Jesus chegou para ele e disse assim: você também não quer ir também não? Aí Pedro respondeu: Jesus, para onde ou para quem? Para onde ou para quem? Para onde ou para quem iremos nós? O Evangelho não é geografia, o Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, então siga Jesus, o caminho é Jesus. E ele dá a resposta. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Ao duvidoso, ao descrente, ao cético, ele tem a palavra certa para essa pessoa. O versículo 6 é muito conhecido de vocês. O que diz aí? Ele é mais um daquelas revelações de quem Jesus é. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e somente através de Cristo é que você pode chegar a Deus. Pronto, ele revelou, ele respondeu ao cético duvidoso Tomé. Mediante essa resposta, Tomé estava certamente inquirindo, querendo saber qual era o caminho a seguir. O caminho só tem um, é Jesus. Jesus não é um sistema religioso. O Evangelho não é uma religião. Se bem que se você pegar o significado da palavra religião, significa, é latino, né? Religar. E somente há uma pessoa que religa o homem com Deus. Quem é? É a Assembleia de Deus? Hein? É a Deus, é amor? Porque tem umas igrejas que só eles é que tem a salvação. Meu, não faça isso não. Só quem salva é Jesus, só quem perdoa é Jesus, só quem purifica é Jesus. Por mais vil pecador, Jesus salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele perdoa. E ponto final. A graça é dele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a salvação é dom de Deus, não é dom dos homens. O perdão é de Deus, não é dos homens. Segunda característica dele, a primeira é ser um corajoso, mas ao mesmo tempo ser pessimista. Ele é cético, ele é indagador, ele é inquiridor acerca de Cristo. Nós vamos agora para uma outra parte da mensagem, que está lá no capítulo 20, que eu li no domingo passado, de João, o versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. O que diz aí? Mais uma vez João faz o registro Claro que o registro do Evangelho é o registro da biografia de Jesus, mas dentro da biografia de Jesus, que estão registrados pelos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, também pelo evangelista João, eles também mostram alguns detalhes, como eram as características daqueles seguidores, os 12 discípulos de Jesus. Vamos lá, 24 diz o quê? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Essa palavra Dídimo significa gêmeo. Não estava com eles quando veio Jesus.
Naquele domingo de manhã, naquela sexta-feira das trevas, naquela sexta-feira da morte, naquele sábado seguinte, Tomé entrou numa introspecção dentro dele, e ele começou a enfrentar um dilema que cada um de nós enfrentamos, que será que essas promessas vão se cumprir mesmo? Será que ele é o Messias de Deus? Ele começou a entrar numa chamada, dentro da questão do pensamento, né, das emoções humanas, né? É exatamente quando ele entra numa crise existencial. E ele entra no... Você vê quando a pessoa... Olha, quando você vê um irmão se isolando, nós temos que orar por ele, viu? Porque esse irmão... Você vê dois irmãos saindo de Jerusalém, indo para... Ah, que tristeza. Lá para Emaús. Jesus foi ao encontro dele. E agora Tomé está aqui enfrentando esse... Ele simplesmente sumiu do primeiro domingo da ressurreição. Ninguém viu ele. Ficou-se isolado. Ficou realmente desanimado. Interessante, a falta dele. Ele faltou aquele encontro. E eu citei no culto de domingo que o primeiro encontro, a primeira aparição de Jesus foi para Maria Madalena, está no capítulo 20. Veja aí comigo, vem comigo para o capítulo 20 de novo. Veja o versículo 18. Depois que Jesus ressuscita, Maria Madalena ele se encontra com Maria Madalena, ela foi e anunciou a quem? Aos discípulos, que ela tinha visto o Senhor e o que ele tinha dito para ela, ou melhor dizendo, e que ele lhe dissera isso. Então Maria Madalena foi as mulheres, né, que se encontraram com o Cristo ressurreto. Depois os discípulos estão tudo assim no domingo, reunidos, fecha a porta, os judeus podem aparecer, pelo amor de Deus, nós estamos aqui com um medo grande. Mas enfim, aparece Jesus no meio dos discípulos, e ele lança aquela palavra, né, a paz seja convosco, aí no versículo 19, enfim, os discípulos têm um encontro glorioso. A princípio, um coração, eu vou repetir, um coração inquieto, um coração turbado. A palavra de Jesus foi uma palavra de paz. Não tem coisa melhor do que desfrutar da paz interior, da paz consigo, da paz com Deus e da paz com o próximo. Então Jesus trouxe a paz. Depois ele tomou a iniciativa, ele teve que demonstrar as mãos, que estava o sinal, o lado, né, irmã Vilani, o lado esquerdo do coração, glória a Deus, ele mostrou aonde aquela lança havia enfiado, né, e ele estava só a cicatriz. Enfim, ele teve que demonstrar para os 10, e eles viram o Senhor, e a Bíblia diz aqui, que Jesus abençoou de novo com a paz dele, e disse uma palavra, né? A palavra que é exatamente, olha, vocês agora, a grande comissão, vão, assim como eu fui enviado, vocês façam discípulos. Olha a mensagem de Deus, ela é completa, ela justifica o pecador, ela traz espírito de quietude, ela traz alegria, os discípulos ficaram alegres, ela traz missão, ela traz também o início da transformação espiritual, porque a partir daquele momento era uma nova... A igreja estava sendo iniciada. Receba o Espírito Santo. Os discípulos foram ali fortalecidos na fé. Irmãos, eu digo isso, quando uma pessoa, né, muitas vezes vem para a igreja, aí eu tenho uma crítica aqui para vocês. Não, você não, para aqueles irmãos, e canta, e pula, e papapá, e fala em mistério aí. Parece que depois que termina, aí vão lá para o último banco. Parece que não está acontecendo nada. Irmão, aqui não é show evangélico não, irmão. Aqui é adoração. Não é só pular, gritar, saltar, falar umas línguas e acabou. Tem gente que não fala nem língua, mas na hora que pega o microfone, começa a dar glória a Deus. E quando ele estava sentado, não deu nem um pio. Não deu nem um glória. Mas quer que os outros dê glória quando ele está pregando. Misericórdia, mano. Desse jeito aí. Presta atenção. Irmão, você está bem-aventurado, és tu. Esqueci até de beber água. Glória a Deus, misericórdia.
Prestemos atenção. Muitas pessoas, elas fazem uma parte, mas Jesus mostrou para o jovem rico, faltava-lhes uma coisa. Quando Belsazar estava lá naquela festa, Deus mostrou as palavras que ele ficou todo trêmulo, e a palavra que Daniel revelou para Belsazar foi: tu fostes achados em falta. Tomé estava em falta. Tomé tinha ido com Jesus durante os 3 anos e meio, tinha expulsado o demônio, tinha pregado, tinha ganhado almas, tinha feito o evangelho, estava sendo formatado como discípulo, como apóstolo, como uma ferramenta de Deus. Mas no momento de desânimo, no momento que ele falta, a pessoa vem à igreja, adora a Deus, serve a Deus. Eu conheci irmãos que até pregavam com muita eloquência e pregavam fidelidade, mas a gente sabe, né? Tem algumas áreas que ele não é fiel. Uma delas é aquela mais crítica: fiel nos dízimos e ofertas. Meu Deus do céu. Tem pessoas que gostam de louvar a Deus, que vão para os cultos, mas a gente nunca viu esse irmão naquela escola bíblica dominical, irmã Vilani. Glória a Deus. Pessoas que vão para o culto, mas nunca pisou num círculo de oração, pelo amor de Deus. Glória a Deus. O que mais? Pessoas que sempre estão no domingo. Glória a Deus por isso, elas estão vindo no domingo. Damos glória a Deus por isso. Mas nunca vem numa quinta-feira para a doutrina, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que esse discipulado está sendo forjado. Ele está sendo, em parte, ele está recebendo, e em parte ele não está recebendo. Tem pessoas que só fazem participar de oração, mas não querem saber de doutrina, de escola bíblica dominical. Irmãos, a mensagem é completa, não pode estar em falta. Tomé começou a praticar uma questão que eu vou denominar, sabe o que? Que demonstrou que ao longo do seu discipulado faltava-lhe constância para continuar no caminho da fé. Demonstrou que ao longo do seu discipulado faltava constância. Ele não foi assíduo, faltou regularidade, constância, frequência. Glória a Deus. Então ele estava em falta e ele perdeu muita coisa: o chamado, a confirmação. Glória a Deus. Mas eis que ele apareceu com a cara mais lisa do mundo. Cara mais lisa. E os discípulos 10, os 10 estavam envolvidos. No capítulo 20, versículo 24. Acho que é o 24, glória a Deus. Não, exatamente. Quando os discípulos, certo, testemunham a Tomé, que é exatamente aqui, no versículo de número 25, exatamente. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Está lembrado do testemunho de Maria Madalena? Ela viu o Senhor. Agora os discípulos dizem: nós vimos o Senhor, nós tivemos um encontro com o Senhor. Mas a terceira característica dessa biografia de Tomé é a falta de constância, de assiduidade. Glória a Deus. Mas em quarto lugar, para a gente concluir, demonstrou também ser um crente materialista, dominado pela incredulidade. Claro que a incredulidade faz parte da nossa natureza. Se você ler Marcos 16, o versículo 24, se não me falha a memória, 16, 14 quer dizer, de Marcos, Jesus repreendeu a incredulidade dos discípulos depois da ressurreição, por não haverem crido no que tinha visto, porque ele já tinha ressuscitado. A dureza de coração. Mas veja que a dureza, ela continua no coração de Tomé. E ele faz aquela provação, né? Se realmente for de Deus, se for de Deus. Às vezes tem coisa que não precisa provar. Por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí, irmãos, vamos fazer evangelismo? Não, vou orar para ver se é de Deus. Precisa fazer prova? Irmã, precisa fazer prova? Eu vou orar para ver se é de Deus. Ei, irmão, já está revelado. Tu vai orar para uma coisa que já está o ID, já está o mandato. Tu não vai orar sobre isso. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Te levanta. Vamos lá. Vamos fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Então, ele demonstrou essa característica de incredulidade, de ser um crente materialista. Irmão, tem crente materialista? Só vê no horizontal. Só vê a vida
segundo o materialismo. Muitas das vezes isso é um problema que pode acontecer até com um apóstolo, como aconteceu com Tomé. Imagine comigo e com você. Glória a Deus. Muitas das vezes a visão materialista está dominando o crente. E o crente está se tornando assim um crente apático, um crente com falta de assiduidade, pessimista, inconstante, e se torna uma pessoa de um comportamento cético, e agora ele não está mais acreditando. Veja bem, mesmo com o testemunho daquelas mulheres do versículo 18, mesmo com o testemunho dos 10 homens do capítulo 20, versículo 25, glória a Deus, e ele diz, eu não estou acreditando muito nessa, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, para que a fé seja, para que eu acredite realmente, para que funcione, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, conforme o versículo de número 27. Se eu não puser o dedo no lugar dos seus cravos, que eram as mãos, a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, eu vou crer. Glória a Deus. Muito bem. Finda-se aqui o papo, aqui a conversa sobre a incredulidade. Passou uma semana depois. Agora o Tomé aprendeu a lição. Ei, irmão, tu vai ficar em casa ou tu vai para a igreja? Tu vai ficar aí o tempo todo sentado? Irmão, o crente passar o dia todo sentado em berço esplêndido, só vendo baboseira. Aí vai para o culto à noite. Eu não senti nada nesse culto à noite. Também como é que vai sentir? Está desconectado. Tem que estar ligado. E a ligação vem do seu cotidiano de vida. Glória a Deus. Se você não ligar em casa, você quer claro que Deus, por misericórdia, e Deus, Ele é misericordioso. Ele pega até o crente fraco, o crente que está passando por uma crise existencial, ele está passando por uma luta tremenda, a fé está faltando, mas ele pode chegar ainda na vida dessa pessoa. Ele disse, eu estou com você, na pouca força eu vou te fortalecer, e Deus vai fazer isso mesmo, irmão, porque Deus é misericordioso e pronto. Glória a Deus. E no outro domingo, estava lá os apóstolos. Irmão, acredito que os apóstolos, irmão, não podemos ficar desigrejados não, tá bom? Nós temos que ficar juntos. O nosso segredo, a nossa força é estarmos juntos, porque Deus nos chamou para ser os fundamentos, as colunas desse início dessa obra. Nós não podemos se separar, nós não podemos estar brigando uns com os outros, nós não podemos disputar cargo eclesiástico. Meu Deus do céu. Nós não podemos estar com picuinhas, porque tem uns crentes que, misericórdia, é tanta picuinha, e tem as picuinhas, ei irmão, presta atenção, irmão, tem as picuinhas do grupo, as picuinhas do grupo, eu fico só ouvindo, meu Deus do céu, são tão educados, mas cheio de picuinha, tem que ter respeito mútuo, tem que ter consideração pela liderança, por aquele que está constituído. Chega de picuinha, isso não leva a nada não. Nós somos do mesmo reino. Para com isso. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bola para frente, irmão. Jesus tem algo prioritário para nós fazer. É adoração, é louvor, é palavra, é evangelização, é oração, é glorificação a Deus. Essas picuinhas só faz atrofiar a nossa vida. Glória a Deus. Amém ou não amém? Meu Deus do céu. Se eu não ver, se eu não tocar, eu tenho que só crer se acontecer isso. Meu irmão, a primeira palavra que Jesus, ele sabe de tudo. Ele ouviu as murmurações do povo lá no deserto, ele vê as nossas lamúrias, ele vê as nossas palavras fora de contexto, e ele vem, e ele traz paz de novo, e ele aparece para Tomé.
Ele diz, a primeira palavra que ele diz, olha, vamos acabar com isso, está aqui em minhas mãos, está aqui o lado. Rapaz, quer saber de uma coisa? Seja crente e não incrédulo. Seja crente, irmão. Irmã, seja crente e não incrédulo. Ande como a crente e não como incrédulo. Meu Deus do céu. Andar como a crente e não como incrédulo. Seja crente. Irmão, palavra de exortação, palavra de consolação, isso é bom, irmão. Isso é para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. Bem, irmão, o crente pessimista, cético, materialista, glória a Deus. Que mais? Uma pessoa com falta de constância, com falta de assiduidade, se ajoelha logo e faz a confissão de fé acerca de quem era Jesus no versículo 29 é? Não, 28. Senhor meu e Deus meu. Ele demonstrou, como eu falei, ser materialista, mas agora ele está reconhecendo Jesus como sendo Deus e ao mesmo tempo Curios, o Senhor, toda a glória. Então ele deixou de ser dominado pela incredulidade, deixou de ser dominado pelo pessimismo, ele se ajoelhou, ele reconheceu, ele se juntou aos apóstolos, glória a Deus. E é isso que tem que acontecer com a gente. Nada de individualismo, nada de panelinha, nada de desigrejado, nada de raivinha por besterol. A glória é para Deus. Nós não vamos questionar os propósitos de Deus, os planos de Deus, porque Deus tem o melhor para cada um de nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Jesus suavemente repreendeu Tomé. Se fosse hoje, tem gente que não quer receber uma palavra de repreensão. Não gostei do culto, não. O pastor falou uma coisa lá que me atingiu. Não estou gostando disso. Irmão, isso é benéfico. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Isso é porque Deus quer tratar do nosso caráter, tratar o nosso coração. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente avance. Ele não quer que nós ficamos como Tomé, faltando o culto, faltando a obra, faltando a oração. Tomé, agora, como eu falei na semana passada, Tomé se envolveu. Claro que o livro dos evangelhos, os livros dos Atos dos Apóstolos, ele não vai contar toda a história, porque, por exemplo, do capítulo 1 de Atos até o capítulo de número 12, a pessoa principal de lá é Pedro. Do 13 até o 28, a pessoa principal é Paulo. Ele não cita Bartolomeu, ele não cita Tomé, ele não cita Mateus, ele não cita os outros apóstolos, mas eles foram para outros lugares, eles levaram aquilo que Jesus fundamentou, daquilo que Jesus colocou, imprimiu no coração deles, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho da mudança de vida, o evangelho da transformação de vida, o evangelho da libertação de almas, o evangelho que pode trazer a paz, a alegria no coração do pecador. E glória a Deus, e amém. Portanto, nessa noite, vamos concluir. Aprendo que ao longo do nosso discipulado, nós podemos buscar o aperfeiçoamento da fé. Que o pessimismo, que o negativismo, que o ceticismo, que a negligência, que o materialismo, que eles não possam dominar a nossa caminhada com Deus, mas que ao longo dessa caminhada, como crentes em Jesus, nós possamos ser dirigidos com aquela palavra de que diz: porque o meu justo viverá pela fé. E diz mais em Hebreus: e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Glória a Deus. Então prossiga pela fé, por fé, andamos por fé e não por vista. A fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Vamos concluir? De forma com oração? Glória a Deus. Irmão Miqueias, quem é que o senhor indica que é para louvar a Deus aí?